Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar da Tua misericórdia, entregamos em rogativa, clamando, Senhor, a Tua santa presença nesta casa de amor, e que através, Senhor, de Tuas santas energias, possam acolher encarnados e desencarnados, que de onde vier e como vierem, Senhor, possamos encontrar, Senhor, a paz no coração, o reconforto, Senhor, para lidar com as emoções e fazer sempre o renascimento do amor em nossos corações. Paz esta para dar-nos a capacidade de entender, compreender e praticar os Teus ensinamentos, e dar, Senhor, a condição de interpretar o certo do errado e fazermos as escolhas que não precisamos arrepender depois e nem consertar, Senhor, o mal feito. Tua energia santa, Senhor, possa ser direcionada ao lar, à família, aos familiares aqui representados. Abençoar, Senhor, aqueles que titulam inimigos, algozes, perseguidores, sejam eles do plano físico, sejam do plano invisível. Envolver a todos, Senhor. Dar a condição de cada um de perdoar e também de pedir perdão, de reparar as ofensas e também, Senhor, vencer as ofensas que lhes foram feitas. Abençoar, Jesus, os trabalhadores desta Casa Santa, servos dos Seus servos, aprendizes do Teu Evangelho, possamos, Senhor, fazer a Tua vontade, não a nossa, espelhar a Tua imagem. E assim, Senhor Jesus Cristo, tudo que seja feito, seja, Senhor, sob as bênçãos do Teu amor. Abençoe o alimento que queremos tomar e servir, e que este alimento seja também medicamento, assim saciando a fome física e matando a fome espiritual. Rogamos Tuas bênçãos, amado Jesus, por todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até as nossas mãos. Abençoe-os. Rogamos, Senhor, Tuas bênçãos a este caderno de oração, por todos os nomes que aqui encontram-se, por encarnados, desencarnados. Aonde estiverem, receba a visita da Tua energia de amor, e que o anjo amigo possa derramar as bênçãos dos céus e assim fortalecer os irmãos a buscar Teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as Tuas verdades de amor e vida eterna. Abençoai as águas em cada recipiente, de acordo com a necessidade de cada irmão. Sejam derramados, Senhor, os medicamentos na individualidade e na necessidade, Senhor. E assim, de simples água, possa transformar-se no remédio fluídico, que ao ingerir ou passar em suas dores ou feridas, possam os irmãos encontrar o lenitivo, a melhora, a cura do corpo físico e também do corpo espiritual, pois transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Estendei, Senhor, Tuas bênçãos santas e sagradas à colônia Santa Marta, aos hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja, Senhor, a Tua presença de amor e vida eterna. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos, Senhor, que professarem cultos, credos, diferentes e diversos do nosso,
rogamos tuas bênçãos e que um dia possamos, Senhor, nos unir na prática da caridade e na vivência da fraternidade como uma grandiosa e verdadeira família universal, filhos do mesmo Pai, irmãos em Cristo Jesus. Abençoai nossa nação querida, esta pátria do Evangelho, coração do mundo. Que o anjo Ismael abra tuas asas sobre essa nação, Senhor, e proteja-a diante das adversidades, das guerras, das corrupções e da ilusão, Senhor, que deturpa as verdades. Que essa nação possa cumprir, Senhor, com o teu papel de ser, Senhor, a mestra em rumo à regeneração de cada ser, Senhor. Estendei tua santa energia sobre toda a humanidade, principalmente nestas que encontram-se em conflitos bélicos. Derrame sobre cada um, Senhor, a luz da tua verdade e ajude cada irmão a compreender que não deva e nem possa derramar o sangue de outro irmão nessa luta fratricida que não leva a lugar nenhum, a não ser a dor e o sofrimento. Fique em nós, ó Jesus, hoje e sempre, e assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, casa de prece e fraternidade, que temos como único objetivo evangelizar, libertar nossa alma, dar-nos a compreensão da vida. Não da vida, só da vida material, não. Mas da vida além daquilo que nós enxergamos. Uma das coisas mais valiosas que um ser possui, adquire, Jesus Cristo já havia dito: não acumuleis tesouro aonde os ladrões roubam, as traças e as ferrugens comem e corroem. Tesouro da alma. O tesouro da alma chama-se sabedoria. Não é conhecimento, é sabedoria. Hoje, no mundo competitivo, todos buscam conhecimento, poucos usam a sabedoria. Quando adquirem conhecimento, é para ter uma supremacia sobre as outras pessoas, dominando-as e adquirindo valores, bens, que na grande maioria das vezes, quase todos, depois de adquirir estes bens, entram num estado de enfermidades profundas e não conseguem usufruir estes bens, porque para adquiri-lo, ele foi perdendo a sua saúde, a sua vitalidade, desgastando emocionalmente, adquirindo no processo de caminhada, de subida, inimigos, endurecendo o seu coração e perdendo a simplicidade, a pureza, a humildade. Então, nós sabemos que o cérebro humano, ele é muito necessário, mas é muito perigoso se não aliar à mente eterna. E se nós não buscarmos desenvolver as duas asas, seja do conhecimento, seja da sabedoria, poderíamos dizer da matéria e do espírito. Hoje nossa irmã Carla, que vai falar do Evangelho para nós, e rogo a Deus que a abençoe e ilumine, eu tenho certeza, explanará lições para dar-nos mais sabedoria. Porque não basta nós aprendermos a ganhar dinheiro, não basta aprender a adquirir bens,
se nós não sabermos administrar esses bens, e estes bens servirem de aprisionamento, de algemas para nós. Ela vai falar da parábola dos talentos, né? Semeador. A palavra do semeador, desculpa. A palavra do semeador. Estou falando de talentos aqui, né? A palavra do semeador. Então, que a gente possa compreender essa linda mensagem e levar ela como uma sabedoria de vida. O que a sabedoria nos faz? Uma vida melhor. E quanto mais o tempo passar, mais qualidade de vida a sabedoria nos dará. E nós estamos vendo exatamente o contrário na humanidade. Quanto mais estamos envelhecendo, a humanidade está envelhecendo, menos sabedoria de vida está se tendo. Mais sofrimento, mais problemas emocionais, dificuldades psíquicas. Por quê? Porque desenvolve o conhecimento na matéria, mas não permite a sabedoria da alma, do espírito. Né? Então, vou entregar para ela o salão e que nós possamos beber dessa fonte e que Jesus Cristo ilumine a tua palavra para inundar nossa alma de sabedoria. Amém? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja junto a nós, abençoe e acolha os nossos corações. Que a pureza do Evangelho possa pulsar, vibrar em nossa alma. E que possamos sair daqui hoje mais dispostos, alegres e entregues a esse chamado divino para o trabalho do nosso Mestre Jesus. Nos concede e nos dá a oportunidade. Hoje nós vamos estudar um pouquinho de uma parábola muito bonita do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos. É a parábola do semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão de pessoas. Foi por isso que subiu numa barca e todo o povo ficou em pé na margem. E ele lhes disse então muitas coisas em parábolas. Saiu aquele que semeia a semear. E enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente, e os pássaros do céu vieram e comeram-na. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda, mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer, e como não tinha raízes, secou. Outra igualmente caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-na. Uma outra, enfim, caiu na boa terra que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a parábola do reino e não presta a menor atenção, surge o espírito mau e arrebata o que se havia semeado em seu coração. Este é aquele que recebeu a semente ao longo da estrada. Aquele que recebeu a semente junto às pedras é o que ouve a palavra e que a recebe na mesma hora com alegria, mas não tem raízes em si, e isso dura pouco tempo. E quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida as solicitudes deste século e a ilusão das riquezas sufocam nele essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebeu a semente em uma boa terra é aquele que ouve a palavra, que lhe dá atenção e ela frutifica, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. São Mateus, no capítulo 13, versículos 18 a 23. Quando nós ouvimos essa palavra, essa parábola, quando nós, no momento nosso de oração, pegamos o Evangelho, rogamos o nosso pensamento, elevamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e rogamos a misericórdia, e nos sai esta lição, essa palavra tão bendita, logo nós identificamos que esse semeador é Jesus Cristo. E realmente é Jesus Cristo. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o semeador. Porque quando a lemos, a estudamos, refletimos,
nós logo pensamos na terra, no solo, no terreno que nós estamos sendo ou que nós queremos ser. O terreno pedregoso, o terreno à beira, à margem, onde aquela semente cai, aquele terreno cheio de espinhos, ou aquele solo, aquele terreno fértil, onde vai acolher a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Nós sempre temos a intenção, o momento de pensarmos mais frequentemente nesse momento, nesse terreno, que é o nosso coração. Mas hoje eu proponho a gente falar um pouquinho sobre o semeador. E claro que o nosso Divino Mestre é o Divino Semeador por excelência. Ele recebeu do próprio Criador a incumbência, a tarefa bendita de transformar, de criar o nosso planeta para nos receber. E desde então ele vem semeando para nos auxiliar, para nos ajudar. Mas lembramos que todos nós, em algum momento, nós também somos semeadores. Nós semeamos. E diante do nosso livre-arbítrio, nós podemos semear o bem ou o mal. Mas vamos nos atentar na semeadura bendita do bem, no auxílio ao nosso próximo e o auxílio a nós mesmos. Então é importante a gente compreender essa semeadura. Se nós remontarmos desde os primórdios, os princípios, nós vamos sempre encontrar Jesus Cristo, que lançou essa primeira semente nesse solo, a primeira semente em nossos corações, para poder, com tempo, com paciência e amor, germinar, crescer, florescer e frutificar. Também assim nós devemos agir, porque Cristo teve e tem essa paciência conosco. E nós, a exemplo dele, que é o nosso guia e modelo, também devemos ter esta paciência para com todos aqueles que caminham conosco. Não somente aqueles irmãos que estão conosco nos laços consanguíneos da família material, mas todos aqueles irmãos que chegam até nós, encarnados e desencarnados. Porque Paulo de Tarso já disse que nós somos rodeados por uma nuvem, uma multidão, uma nuvem de observadores ali, que são os espíritos, nossos irmãos desencarnados. Então, os nossos exemplos servem para esses irmãos. Quando nós falamos da semeadura, muitas vezes nós entendemos que é somente o ato de falar, de palestrar, de conversar, unicamente de falar sobre a palavra de Jesus, as leis de Deus. Mas nós semeamos por toda a expressão do nosso ser, do pensamento, que nós sabemos que o pensamento tem uma energia muito grande, que ele envolve, que ele tem cheiro, que ele tem cor, ele tem peso. Os nossos sentimentos, porque as nossas vontades nascem a partir do nosso coração, que sente, que pensa, que deseja, as nossas ações. Então, os nossos exemplos, que nós levamos a todos aqueles que chegam até nós, em todos os instantes das nossas vidas. Então, nós semeamos em toda a expressão do nosso ser. Nós precisamos compreender também que a palavra de Deus, ela vem nos transformar. Ela vem fazer de nós instrumentos de auxílio ao nosso próximo. Quando nós pensamos nessa palavra, nessa transformação, nós podemos buscar um exemplo de Paulo de Tarso, na carta aos Hebreus, quando ele disse que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Viva e eficaz em nossas vidas. Ela é como uma espada de 2 gumes que penetra profundamente no íntimo do nosso ser, nos transformando. Esta espada, ou uma faca de 2 gumes, para quem não conhece, é aquela espada ou a faca que tem o fio da lâmina do corte dos 2 lados, não somente um. Então ela penetra mais profundamente. E quando nós temos acesso aos ensinamentos de Jesus Cristo, conhecemos os seus exemplos, por mais que nós briguemos, por mais que nós nos rebeldiemos ali, na dureza do nosso coração, relutando nessa transformação do íntimo do nosso ser, chegará um dia que nós seremos transformados. Quando o nosso coração, quando a nossa vida, a nossa alma tiver sido trabalhada nas dificuldades da vida, nas dores e no sofrimento, nós seremos transformados.
Mas nós podemos evitar tantas dores, tantos sofrimentos, indo pelo caminho do amor e não somente pelo caminho da dor. Quando conhecemos a palavra de Jesus Cristo, ela penetra em nós, fazendo vibrar em nosso coração a mudança. Começamos a compreender a necessidade da caridade, do amor, da fraternidade. Nós começamos a compreender que somos semeadores, que para podermos semear, ajudar os nossos irmãos, nós precisamos mudar em nós. Precisamos vivenciar a filosofia de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo. Nós precisamos iniciar essa transformação diante dos exemplos, porque sabemos que a palavra, ela convence, mas o exemplo, ele arrasta. Mas é claro que nós utilizamos, na grande maioria das vezes, a palavra, mas é necessário que ela esteja condizente com as nossas ações. De nada adianta falar muito bem, expressar o Evangelho de Jesus Cristo com toda tranquilidade, com conhecimento, mas se nós não temos a sabedoria de exemplificar todo este ensinamento àqueles que estão ao nosso redor. Mas qual que é a tarefa deste semeador? É a semente. Nós precisamos compreender o que é essa semente, como trabalhar essa semente nos corações dos nossos irmãos. Nós precisamos compreender que quando nós vamos semear, nós não semeamos o corpo que há de crescer. Nós semeamos o grão, a semente. E o que a gente pode entender disso aí? Nós não semeamos a planta pronta, a planta adulta. Nós não plantamos, não semeamos a planta já com os frutos para imediatamente colhermos. Nós plantamos a semente. Nós cuidamos dessa semente, nós regamos essa semente com carinho, retirando as ervas daninhas, retirando de próximo dos nossos irmãos, daqueles corações que estão recebendo as nossas informações, a nossa ajuda, o nosso auxílio, aquela erva daninha, aqueles pensamentos e sentimentos que insistem em permanecer neles e muitas vezes em nós. Nós precisamos cuidar, regar com amor e com carinho. Mas nós precisamos também compreender e aguardar com paciência que essa semente ela possa germinar. Nós não podemos cobrar uma colheita prematura. Nós não podemos cobrar desses irmãos aquela caminhada no mesmo ato, na mesma velocidade que nós estamos. É necessário esperar o tempo para que essa semente, para que essa palavra possa realmente tocar no coração desses irmãos. As nossas crianças, desde pequena, a gente já começa a orientar, a educar, mostrar o caminho correto, o caminho de Cristo. Porque Cristo é o único caminho. Claro que de acordo com o entendimento dela, à medida que vão crescendo, os jovens, a gente vai introduzindo novos conhecimentos, aprofundando mais, mas aguardando com paciência o tempo para germinar essa semente. E temos que ter a esperança de que vá germinar esses ensinamentos. Muitas vezes, esses ensinamentos, essa semente, ela vai germinar não nesta encarnação, mas ali ela está plantada naquele terreno. Muitas vezes, ela vai germinar em outras vidas futuras. Não sabemos quanto tempo, mas ali ela está plantada. Ali aquele espírito, ele vai relembrar, vai estar guardado no íntimo do seu ser, da sua alma, essas informações tão preciosas que Cristo deixou para cada um de nós. E Jesus Cristo fala para nós da seguinte maneira, que todo aquele que quer me seguir, que quer vir após mim, e não deixar seu pai, sua mãe, seu filho, filha, irmão, irmã, esposo, esposa, e me seguir de fato não é digno de mim. Mas em nenhum momento ele pede para abandonarmos, relegarmos esses nossos irmãos de laços consanguíneos, a qual nós estamos juntos nessa caminhada aqui na Terra. Em momento nenhum ele pede para abandonar, virar as costas, mas ele pede para termos paciência nessa semeadura. Porque muitos ainda não despertaram a consciência como nós,
estamos tendo a consciência desperta. Muitos de nós aqui, que graças a Deus, nós viemos todas as semanas, temos essa casa santa que nos acolhe, que nos evangeliza. Muitos não estão acompanhados de seus familiares, de suas famílias, filhos, esposas, maridos e todos os outros que ali convivem. Muitos não estão acompanhados porque eles ainda não conseguiram esse despertar, mas nós já estamos despertando um pouco mais. E é nosso dever levar esse ensinamento, essa semente a esses irmãos e aguardar com fé e esperança que ela possa germinar, possa aguardar. Nós devemos ter a expectativa para o futuro no mundo espiritual, não aqui. Porque se a gente cria grandes expectativas para que esses nossos irmãos despertem e comecem a caminhar na mesma velocidade que nós estamos caminhando, nós iremos nos decepcionar. Nós sofreremos, criaremos dificuldades para nós, sofrimentos voluntários, que não tem razão nenhuma de ser e de acontecer. Iremos sofrer sem a real necessidade. Mas o que precisamos fazer? Aguardar o tempo precioso, o momento de germinar. E ali trabalhar esse solo, tantas vezes endurecidos, com amor, com resignação, com tolerância, é muito necessário. Esta parábola, na leitura, ela nos faz refletir também a seguinte situação. Aqui no começo ela diz o seguinte: Jesus Cristo, quando se levanta e vai proferir a sua parábola, o seu ensinamento, ele diz o seguinte: saiu aquele que semeia a semear. O verbo sair, ele saiu. Jesus Cristo era chamado pelo evangelista João de o Verbo. Está lá no livro de João essa menção, como ele é chamado, o Verbo. Quando nós estamos lá na escola aprendendo português, a nossa professora vai explicar para a gente o significado do que é o verbo. O verbo é ação, é movimentação. E Cristo foi essa ação o tempo inteiro e continuou sendo essa ação o tempo inteiro. Por isso ele é chamado o Verbo. Então esse verbo, esse sair, aquele que semeia, o semeador, ele saiu, ele não esperou. Ele teve a ação de se movimentar, de doar. Ele saiu para levar o ensinamento. E nós, assim como Cristo, nós devemos sair também, doar o nosso tempo, doar um pouco de nós. Emmanuel nos traz uma reflexão maravilhosa. Ele diz o seguinte, que é necessário que nós deixemos a cadeia escura do eu. Emmanuel diz que nós precisamos parar de olhar para nós mesmos e começar a olhar ao redor. Deixar de sermos tão egoístas, preocupados com as nossas necessidades íntimas, as nossas necessidades únicas, para pensar na necessidade dos nossos irmãos. Muitas vezes chegamos nos nossos lares, ou no nosso trabalho material, ou em qualquer lugar que seja, e nós já pensamos, o que aquela pessoa, aquele irmão que ali está, precisa fazer para atender às minhas necessidades? A gente tem uma lista enorme, uma lista muito grande, que parece que não vai ter fim. E quanto mais o outro atende às nossas necessidades, mais necessidade surge. Nós temos que mudar o nosso ângulo de visão. Quando chegarmos, vamos refletir, parar e olhar, e pensar. O que aquele irmão precisa, o que eu posso fazer para auxiliar, para ajudar, deixar a vida dele um pouco mais tranquila? O que eu posso fazer? Qual é o instrumento que Cristo me deu, me concedeu, para que eu possa aliviar as dores desse irmão? O que eu posso fazer? Então nós temos que deixar esse egoísmo de lado, sair dessa cadeia escura do eu, pensar somente em nós, cobrar do outro. Devemos cobrar um pouco de nós, doar um pouco de nós para esses irmãos. Devemos fazer o sacrifício. Mas quando a gente para e pensa e fala em sacrifício, o que nós fazemos, que no nosso entendimento é sacrifício, se a gente for comparar
ao que Cristo passou por nós, para trazer toda a sua luz a nós, não é nada. É claro que nós não temos a perfeição de Jesus Cristo, o conhecimento que Ele tem, porque Ele é o mestre dos mestres. Nós ainda estamos em via de aprendizado, em via de elevação espiritual. Um dia chegaremos até onde Ele está. Um dia, com nosso esforço muito grande, diário, horário, a cada minuto, a cada segundo. Esforço tremendo que precisamos fazer. Mas imaginemos o sacrifício, olhando dessa forma o sacrifício de Jesus Cristo, que veio dos mais altos esplendores celestiais, onde vive, cercado por irmãos evoluídos assim como Ele, para estar aqui conosco, neste planeta de provas e expiações, onde o mal ainda impera. O sacrifício que Ele teve que baixar o seu campo vibracional para aqui se acomodar. Imagina o sofrimento que Ele passou quando foi preso, quando foi julgado injustamente. De todas as injustiças que já ocorreram neste planeta, o que aconteceu com Ele foi a maior de todas. Porque quando nós pensamos em injustiça, nós estamos olhando somente esse ponto. Nós estamos olhando mais à frente. Talvez nessa encarnação não tenhamos feito nada. Mas se conseguíssemos olhar para trás, em outras encarnações que tivemos, a gente vai conseguir encontrar o motivo, a causa e a razão do que estamos passando. Mas Cristo não. Cristo se doou por nós. Cristo semeou o amor. Então tudo o que Ele fez foi semear, foi ajudar, foi auxiliar. Então quando nós falamos que nós estamos sacrificando algo de nós para o nosso próximo, nem sempre é sacrifício. Muitas vezes é simplesmente uma reparação de um erro do passado. Mas ainda assim, semeando a fraternidade, a concórdia, a paz e o amor. Quando falamos de amor, semear o amor, nós ainda não compreendemos e não sentimos, de fato, 100% toda a extensão desse sentimento bendito. Mas nós temos o germe vivo do amor em nosso coração. Aquela centelha que ali está, aquela faísca, esperando de verdade nós sairmos do casulo para expandir e compreender e sentir esse verdadeiro amor que Cristo nos ensinou e que Cristo nos dá, nos envolve com a sua misericórdia. Mas é claro que quando falamos do semeador, como eu disse no começo, a gente falar um pouquinho do semeador, deixando um pouquinho de lado esse solo, esse terreno que nós sabemos que é o nosso coração. Na lição, Cristo explica que terreno é esse. Cristo fala com tanta propriedade sobre esse terreno, não tem como a gente desvincular o semeador deste solo. Porque está junto, intrínseco. É necessário, quando formos semear, cuidar desse solo, lembrar desse solo, pensar naqueles corações como eles estão. É necessário a gente procurar conhecer um pouco mais do coração daqueles irmãos que estão conosco, para que realmente possamos escolher aquelas sementes lá na sementeira sublime de Jesus Cristo, buscar aquela semente adequada para cada coração. Nós não temos a condição de conhecer profundamente o íntimo de cada um, com toda a essência, o ser de cada um. Até nós mesmos temos tanta dificuldade de conhecer a nós mesmos. Imagina o nosso próximo. Mas com muito zelo, com muito carinho, a gente tem condição de observar as suas necessidades e ali escolher aquela semente para aquele momento e semear, cuidar e germinar. Muitos de nós pensamos, sou espírita, então está tudo tranquilo. Então eu já tenho conhecimento, eu já tenho a palavra de Jesus Cristo no meu coração. Então eu não tenho muito o que fazer, porque eu estou trabalhando, eu estou frequentando um templo religioso, um templo espírita, e ali está tudo muito tranquilo. Só eu chegar em casa, em qualquer lugar, e falar sobre Jesus Cristo e está pronto.
O meu trabalho nesta terra está sendo feito. A minha missão está sendo cumprida. Mas no livro Contos e Contos, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo nosso irmão X, ele nos traz uma história muito interessante de um semeador, de um homem que vivenciou e trabalhou na doutrina espírita por muitos anos, mais de 30 anos. Ele palestrava muito bem, ele conhecia o Evangelho muito bem, ele falava. Nos seus momentos de palestra, de explanação da palavra de Jesus Cristo, ensinamento de Jesus Cristo, ele conseguia prender a atenção de muitos. Mas com o passar do tempo, ele foi observando, no ponto de vista dele, que ele foi recebendo somente ingratidão na semeadura que ele fazia, a indiferença. Então aí ele foi desanimando, foi ficando cada vez mais duro, mais ríspido, cobrando muito desses irmãos que ali estavam, cobrando essa postura de mais interesse, mas na opinião dele, ele não estava tendo o retorno que ele próprio queria. Mas esse irmão, ele pregava muito sobre o amor, ele falava muito da importância do amor, embora ele esperasse que os outros amassem para ele poder doar esse amor. Ele falava com muito afinco, com muita determinação sobre a colaboração, embora ele esperasse que o outro colaborasse ao invés dele colaborar. Ele gostava muito, se sentia satisfeito quando alguém falava que ele explanava muito bem o Evangelho, que ele tinha um bom conhecimento, que ele falava muito bem. Mas ele tinha dificuldade em ser, de fato, aquele irmão que auxiliava. Diante das dificuldades que ele estava sentindo, ele foi se isolando. E as suas palestras, a palavra, quando ele falava sobre o Evangelho, já não tinha mais aquele brilho, aquela luz que tinha antigamente. Mas esse brilho, essa luz, só se tem quando está em comunhão com Cristo. E como ele foi sentimentalmente se afastando, pois materialmente se afastando desse convívio, dessa comunhão com Cristo, ele foi perdendo esse brilho, até chegar a um ponto que ele resolveu se isolar completamente e aguardar o seu desencarne e o retorno à paz espiritual. Eis que um dia, o anjo da morte vem recolhê-lo e ele retorna ao plano espiritual. Só que ele começa a perceber que ele está num lugar que não é conhecido por ele. Passando muitas dificuldades, muitos problemas, muitas dores, muitos sofrimentos, ele permaneceu por muito tempo, sem compreender por que ali estava, sem compreender o que estava acontecendo. No momento de mais aflição, de mais desespero, ele lembrou da prece e recorreu à oração. Ele orou com tanto fervor que o próprio Mestre, Jesus, veio socorrê-lo. E ali, ele começou a falar dos seus anseios, das suas dificuldades, das suas dúvidas, das suas dores. E Jesus, com tranquilidade, com paciência, ouviu. Num dado momento, Cristo pergunta para ele: qual foi a sua tarefa, a sua missão lá na terra? O que você fez? Ele desalentado: mestre, a minha tarefa, a minha missão foi aquela da sua parábola do semeador. Semeei tanto, falei tanto, expliquei tanto, mostrei tanto, mas a colheita foi muito pequena, diminuta. Foi terrível. Só recebi a ingratidão e a indiferença. E Cristo continua a conversar com ele e perguntar: mas e o solo? O que você fez do solo? Aí é que você entender como assim o solo. Na parábola não fala, né, que o semeador precisa cuidar do solo. Isso ele pensando, refletindo. E ele fala: Senhor, mas como assim do solo? Lá na sua parábola não está falando nada que eu, como semeador, eu teria que me preocupar com o solo. Lá dizia que tinha que lançar as sementes, assim como eu fiz. Nesse momento ele lança toda a responsabilidade para Cristo. Pensamento dele, né? Como se a parábola de Jesus, o seu ensinamento, estivesse errado. Aí Cristo fala: mas você acha que o Pai, que o Criador, iria conferir a eternidade para o pântano, para o espinheiro,
para o terreno cheio de pedra? E ele, ainda na dúvida, continua insistindo que não estava compreendendo sobre a questão, por que do questionamento do solo, preocupar com o solo. E volta a falar, mas o Senhor não disse nada sobre o solo. E Cristo continua, como não? Como eu não disse? No meu evangelho, nos ensinamentos, eu não falei do trigo da verdade, do joio da mentira? Eu não falei que era preciso regar com o vosso suor o terreno que semeareis, pois só assim ele frutificará e produzirá sob constantes ensinamentos, constantes trabalhos da enxada e do arado evangélicos? Não disse eu no evangelho, nos ensinamentos e nos meus exemplos, que no meu reino o primeiro é aquele que muito trabalhou, que muito serviu? Como nesta parábola do semeador não está mostrando e falando que é necessário trabalhar e cuidar deste solo? Quando esse irmão compreende o erro, o equívoco que ele estava, que ele cometeu, que ele praticou, ele chora profundamente de arrependimento. E Cristo prossegue: volte, meu filho, para o trabalho, junto aos irmãos na terra. Mas não esqueça de, antes de semear, cuidar do solo. Conheça cada solo. Compreenda a necessidade de cada irmão. Seja austero quando necessário, mas seja flexível também quando necessário. Exemplifique, viva a verdade em meu nome. Assim somos nós. Assim nós devemos seguir. Ensinamento profundo a esse irmão e para nós também. Precisamos compreender a necessidade de trabalhar em nós essa transformação para que nós possamos levar o amor e o exemplo, essa semente profícua, profunda e salutar a cada irmão. Quando nós falamos do irmão que está conosco em caminhada, nós sabemos que somos todos filhos do mesmo Pai. Toda a humanidade, todos nós somos irmãos. Em prece, quando elevamos os nossos pensamentos, rogando a misericórdia de Jesus, essa energia bendita, ela é acolhida pelos benfeitores de Jesus Cristo. E os irmãos, mesmo que nós não conhecemos, que seja do outro lado do nosso planeta, em algum momento ele vai receber essa energia bendita de auxílio, de alguma forma. Então assim nós estamos semeando. Quando nós nos esforçamos para fazer o bem, nós estamos semeando. Quando nós nos esforçamos para perdoar as injúrias, as calúnias, o destempero dos nossos irmãos, nós estamos semeando. Mas quando nós falamos em esforços para semear, não é arrumar desculpas, que somos humanos e que somos falhos. Não temos mais tempo de agarrar nessas desculpas. O tempo pequeno que nós temos, porque todos nós somos trabalhadores da última hora, nós não temos tempo para perder com desculpas. Aproveitemos essa última hora que Deus está, que Cristo está nos concedendo para realmente trabalhar na seara de Cristo. Levar os seus ensinamentos, ajudar a auxiliar a cada irmão. Pensemos neste momento de retorno aos nossos lares, quando sairmos daqui, não somente no terreno dos nossos corações que nós estamos sendo o que nós queremos ser, que nós queremos ser terreno fértil para receber a palavra de Jesus Cristo e produzir ótimos frutos, mas pensemos, será que tipo de semeador nós estamos sendo? Nós estamos semeando bons frutos, boas sementes, ou nós estamos semeando más sementes, um grão ruim? Porque tudo aquilo que a gente semeia, falando, silenciando, exemplificando em ações, nós somos responsáveis por isso. Pela consequência que isso vai levar, vai causar aquele irmão que ali está conosco.
Se nós exemplificamos, semeamos coisas boas e ali esses irmãos farão coisas boas diante desses exemplos da palavra, isso será um ponto positivo para nós. Mas se nós estivermos semeando a discórdia, a maledicência, a maldade, a intemperança, sentimentos e pensamentos ruins, teremos consequências. Essas atitudes serão seguidas por alguém que ainda não tem o despertar. Então, tudo aquilo de ruim será computado para nós. Nós seremos responsáveis por tudo que semeamos. Então, vamos escolher muito bem as sementes para lançarmos. Vamos cuidar do solo, vamos cuidar dos corações daqueles que estão conosco. Pensemos nisso. Que o nosso Mestre Jesus nos ampare, nos fortaleça e nos dê a condição de sermos bons semeadores, seguindo seus exemplos benditos. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Chuvinha de luz. Tem que ter coragem, né, para falar do Evangelho de Jesus, né? Que Deus a abençoe, que Deus nos abençoe e nos fortaleça para sermos um terreno fértil e um semeador sábio. Porque nós sabemos que tudo que plantamos, nós, cada palavra, né? Tudo. Se hoje estamos colhendo tempestades, se a vida nossa hoje está turbulenta, quer dizer que no ontem nós plantamos ventania. Hoje nós estamos colhendo a tempestade. Queremos colher algo melhor? E comecemos então a plantar algo melhor. Nós temos 24 horas por dia para plantar. Se a gente não tem condição de fazer algo de bom para alguém, que a gente reze para ele, pedindo aos céus para fazer. Quando nós estamos vendo quantas pessoas tomando partido por opiniões ou paixões, fulano deveria morrer, Deus tinha que castigar, isso nós estamos semeando tempestade, porque um dia seremos julgados na mesma forma que nós estamos julgando. Ao invés de fazer isso, que a gente possa rezar. Fala, meu Deus, perdoe essa pessoa, ajude-a. Nós estamos vendo o mundo em turbulência, em caos. Fazemos questões de assistir programas que ofertam só coisas ruins, informações ruins. Se a gente tem essa opção de assistir, acredite, você está sendo um terreno que está recebendo sementes ruins. Elas vão nascer. Os recessos de seus sentimentos, dos pensamentos, como medos, fobias, tristezas, angústias e falta de otimismo. Nós muitas vezes vemos notícias de guerras, tomamos partidos, queremos que um destrua o outro porque o outro é o mal. Esquecemos que perante as leis de Deus não há distinção, todos são filhos, e que precisamos pacificar nosso interior e, ao invés de julgar, orar. Se no teu lar está em conflito, brigas, divergências, pare de discutir e converse. Se não há espaço para um diálogo, silencie-se e entre em prece, oração. Pegue o Evangelho de Jesus, leia uma página edificante, faça o culto do Evangelho no lar. Se diz, minha família não gosta de rezar. E você? Desculpa que neles que não gostam de rezar e não rezam, então você também não gosta. Está compreendendo isso? Nós não podemos transferir a responsabilidade da nossa evolução
para as coisas e pessoas à nossa volta. A salvação, ela é coletiva, mas a conquista da salvação é individual, tá? Você não salva seu filho, seu pai, sua mãe. Não salva. Mas você pode contribuir com a sua salvação para ele ser salvo. Por isso se transforma em coletiva e por isso que ela é individual. Está lá naquela parábola do mal rico, né? Lázaro comia das migalhas dos cães e o rico se fartava. Depois, os dois morreram, Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico para o inferno. E ele dizia, me ajude, molhe a minha boca, fala, não tem como passar daqui para ir. Vai lá, fala para meus irmãos. Fala, não tem como ir, eles não vão acreditar. Compreende isso? Mas a partir do momento que está aqui exemplificando, o exemplo arrasta multidões. E o amor cobre a multidão de pecado. Faça uma experiência. Eu convido você a fazer uma experiência. Faça a limpeza em seu coração. Arranque os tocos, as pedras, os espinhos. E coloque o adubo da paciência. E aí seu coração se transformará num terreno fértil. E ao invés de reclamar, brigar, xingar, gritar, ter palavras pessimistas, se não consegue ter palavras positivas, silencie-se. Entre em prece, em comunhão. 3 semanas. Você vai ver sua vida se transformar. Você vai ver seu casamento se transformar. Você vai ver seus filhos transformarem-se. Apenas com a tua conduta, apenas com a tua mudança. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Não transfira a responsabilidade para os outros. Não cobre dos outros, mas cobre de ti e exemplifique. O bem sempre vence. Se o bem não venceu ainda na sua vida, é porque ainda não está com a prática do bem, na tua intensidade. Compreende isso? Amém? Alguém quer perguntar algo, falar algo, dizer algo? Então vamos fechar nossos olhos. Obrigado, Jesus, por esta noite maravilhosa, por esse banquete de luz, que são as informações do Teu Evangelho, que derrama sobre nós como um bálsamo e refrigera nossa alma. Conceda-nos, Senhor, a coragem, não só, Senhor, de escutá-las, mas também de praticá-las. No curso da nossa caminhada, nas adversidades que encontrarmos pelo caminho, sejamos firmes e amorosos, sem modificar, Senhor, a Tua palavra em ação. Abençoe todos, Senhor, em retorno aos seus lares. Abençoe suas famílias e aqueles que lá ficaram. E que, ao chegarem, Senhor, em seu lar, no seu templo doméstico, aqueles que lá ficaram, sejam encarnados ou desencarnados, possam sentir, Senhor, o brilho da Tua imagem a vibrar como doce energia daquele que chega e envolver daqueles que lá estão, gerando assim uma grande dádiva de paz no ambiente doméstico. Mesmo se alguns ainda revoltam-se através de palavras ou ações, não deixe, Senhor, o cristão ser contaminado, mas que ele possa expandir a tolerância em prece e paciência. Em Tuas mãos santas e sagradas, entregamos nossas vidas e assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo do meu coração a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra que foi dita possa ter te ofendido, ferido seu coração. A nossa intenção é só evangelizar em nome de Cristo e que a paz e que o amor possa acompanhá-los de retorno ao lar. Agradecemos sempre a Jesus Cristo por dar-nos essa condição e esse encontro. Amém?